Provavelmente você já ouviu falar, a taxa de juros subiu, o Banco Central aumentou a taxa de juros, os juros continuam elevados, mas assim, você sabe o que isso significa na prática? Sim, você sabe? Será que afeta só bancos, investidores ou afeta você também? Então a resposta é simples, afeta todos nós. Então é isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo de hoje. Bom, eu me chamo Eliseuda Nascimento, trabalhei por 40 anos no ambiente corporativo, sempre na área de finanças, e hoje eu trabalho como planejadora financeira, ajudando crianças, pessoas, famílias, todos que queiram se reorganizar financeiramente, a ter uma relação mais saudável com o dinheiro. E empresas também que queiram se reestruturar financeiramente, ter formas mais tranquilas, mais organizadas para ter um resultado sustentável. Então eu já vou aproveitar e pedir para você se inscrever no meu canal, curte e compartilhe esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, você deixa aqui escrito embaixo. Se tiver algum assunto que você queira que eu fale, também deixa aqui embaixo que eu gravo um vídeo sobre o assunto. Porque aqui esse canal é para tratar de tudo sobre finanças do nosso dia a dia. Nos vídeos anteriores aqui, eu falei sobre inflação, dólar, taxa Selic, IPCA. Inclusive, se você não viu, volta aos vídeos aí atrás, eu tô explicando cada um deles e o que eles influenciam no nosso dia a dia, né? Então hoje eu vou falar o que acontece quando os juros aumentam. Por quê? Porque essa decisão dos juros aumentar, ela impacta empréstimos, financiamentos, investimentos, consumos, empresas, empregos e o crescimento da economia. Então, ou seja, é um tópico muito importante porque ele impacta na nossa vida toda e na economia. Então, é importante que você saiba o que acontece e o que você pode fazer. Bom, os juros, por que eles sobem? Na maioria das vezes, os juros eles sobem para conter a inflação. Por quê? Quando o juros sobe, os preços aumentam. Daí o Banco Central ele aumenta a taxa de juros para reduzir o consumo. Se ele reduz o consumo porque as coisas estão mais caras, ele tende a desacelerar os preços, ou seja, os preços tendem a baixar. Por quê? Porque as pessoas não estão vendendo. Então, essa é uma ferramenta que o governo usa para baixar a inflação. Então, ele aumenta a taxa de juros. E isso acontece, os juros ficam mais alto, os preços caros tendem a baixar, porque o consumo diminui, porque ninguém tem condições de pagar as coisas muito caras, então o consumo diminui e controla a inflação. Então essa é uma ferramenta que o governo usa quando a inflação está em alta. Quando os juros aumentam, o crédito ele fica mais caro. Então ele afeta empréstimo pessoal, compra de veículo, financiamentos imobiliários, crédito empresarial, tudo isso fica mais caro. Por quê? Porque eles acompanham a taxa de juros. Então, pegar dinheiro emprestado fica mais caro. Então, o que acontece? O consumo diminui, porque as pessoas tendem a adiar essas compras. Então, assim, quem ia trocar de carro espera mais um pouco, quem ia comprar uma casa espera mais um pouco, a gente tende a consumir menos, a gente não faz grandes dívidas. Então, com crédito, com juros altos, o crédito fica mais caro e o consumo diminui. Então, isso reduz o consumo na nossa economia, porque as pessoas adiam decisões, adiam compras, adiam prestações em geral, porque sabe que vai pagar mais caro por aquilo. Então é importante você saber disso, que quando o juros está alto não é interessante você comprar coisas financiadas, pegar empréstimo, porque você está pagando um valor alto por aquilo, por o custo daquele dinheiro. Quando os juros eles estão altos, eles impactam também as empresas, não só as pessoas físicas. Por quê? Porque as empresas, elas também sentem o custo do dinheiro mais alto. Então o que acontece? Elas adiam algum investimento que estava previsto, às vezes a empresa estava com previsão de expansão, de aumentar, e elas revisam isso para saber se aquele é o momento correto de fazer aquela expansão.
e consequentemente afeta o crescimento da economia, porque se as empresas não expandem, a economia também não cresce. Então, ou seja, os juros ele impacta a vida de todos, de pessoas físicas, pessoas jurídicas, de todo mundo. Com juros altos, as pessoas não compram, as empresas não investem na fábrica, na produção, na sua empresa, com receio de não conseguir pagar ou daquele investimento demorar muito a dar retorno em função da taxa de juros alta. Então tudo isso fica numa gavetinha lá esperando o momento certo. Por isso que a economia dá uma estagnada quando o juros está alto. Bom, mas tem uma parte muito interessante de quando o juros está alto. O que acontece? Quando o juros está alto, fica bom para os investimentos, para quem investe em renda fixa. Por quê? Porque a renda fixa ela é atrelada à taxa de juros. Então, se o juros está alto, o rendimento desse investimento também é alto. Então, se você investir em Tesouro Direto, CDB, LCI, LCA, você tem um retorno alto. Então, é interessante investimento. E voltando às empresas, muitas empresas que tinham dinheiro planejado para investir na sua fábrica, na sua produção, elas acabam segurando um pouco, investe o dinheiro, porque o dinheiro vai crescendo e quando isso voltar, quando a taxa reduzir, ela pega o dinheiro e investe no seu plano inicial, que era expandir, fazer alguma melhoria na empresa, porque vale mais você investir, aplicar no investimento mesmo em tesouro, tudo do que você investir em expansão de uma fábrica neste momento de juros altos. Cabe análise, óbvio, mas assim, do ponto de vista de retorno financeiro, no momento seria interessante aplicar o dinheiro e depois investir, porque a taxa de juros alta para quem tem dinheiro aplicado em renda fixa é muito bom. Então é importante você saber disso. Para quem tem investimento no banco, é muito bom, o juros está alto, porque você tem rendimentos bons. Agora, para quem está endividado, é péssimo, porque você tem que tomar cuidado, os juros do cartão de crédito, cheque especial, crédito rotativo, empréstimos que você precisa tomar sem ter planejado. Por quê? Porque o custo do dinheiro está muito caro. Então, os juros altos não é interessante para quem está endividado. Então, olha que coisa, né? Você vê o mesmo cenário, ele tem diferentes visões para diferentes pessoas, né? Para quem está com dívida, é péssimo juros altos. Para quem tem investimento, encontra ótimas oportunidades de fazer o dinheiro crescer. Então, quando você conhece o que cada juros, cada índice, cada indicador impacta na sua vida, você consegue tomar decisões mais assertivas, né? Para que você não sofra com isso, porque a gente não controla a taxa de dólar, a gente não controla a taxa Selic, a gente não controla a inflação, mas a gente controla o nosso dinheiro e as nossas decisões. Então, se você conhece um pouco, você consegue fazer melhores escolhas. Bom, agora quando você ouvir falar que os juros aumentaram, você já sabe que isso não é somente uma informação, que ele vai impactar o seu bolso. Pode impactar para bem ou para mal. Se você for investidor, ele vai ser bom para você. Se você for devedor, não tanto, não será, né? Então você já sabe agora o que o aumento de juros impacta na nossa vida, né? No nosso dia a dia, né? Então assim, era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, curte, compartilha, se inscreva no meu canal. Se você quiser saber mais sobre o planejamento financeiro, sobre o dia a dia, de como tudo impacta a sua vida financeira, desde quando você está devedor até quando você se tornar investidor, eu tenho um curso de planejamento financeiro, eu vou deixar aqui embaixo o link. Se você se interessar, entra, o curso é bem bacana. E espero que vocês tenham gostado. E no próximo vídeo eu vou falar o que é a recessão econômica e como ela afeta a sua vida. Então eu te espero no próximo vídeo.